que é iluminismo? A palavra iluminismo vem de iluminar, trazer a luz, sair da escuridão ou das trevas. A ideia entre os séculos 17 e 18 era que nós estávamos vivendo numa idade de trevas. Lembrando que a Idade Média era conhecida como Idade das Trevas, porque não havia artes, não havia filosofia, nós tínhamos uma intolerância muito grande por parte da Igreja Católica, havia a Inquisição, que era a perseguição aos hereges, a quem tinha ideias diferentes dos dogmas da Igreja. Isso sem falar que a ciência ainda estava renascendo, ou seja, ressurgindo dentro das bases da filosofia, ou seja, ela estava sendo redescoberta, redesenhada. Junto a isso, a Europa vivia uma época de rígido controle por parte dos monarcas, chamada de absolutismo monárquico, ou antigo regime. Lembrando que com o final do feudalismo e o ressurgimento do comércio e das cidades, os burgueses, que eram os comerciantes que vendiam seus produtos na beira dos muros das cidades chamados de burgos, acabavam surgindo como uma classe social muito rica e mesmo assim não tinham privilégios que a nobreza tinha, apesar de a nobreza perder muito apoio e muito prestígio junto às classes mais baixas. Assim, esse período foi de apoio dos burgueses ao surgimento de um estado único, um estado forte, nas mãos de um senhor feudal mais forte, que era chamado de rei. A unificação dos pequenos feudos e dos primeiros reinos aconteceu formando então os países, como a França, a Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália, entre outros. Nessa época, o absolutismo trazia então a ideia de que o monarca era um representante de Deus na Terra, que a sua autoridade era máxima. Ele podia fazer leis, tirar leis, modificar leis, mandar prender, mandar soltar, mandar executar todo mundo que ele queria, porque ele tinha o poder absoluto. Quando você contrariava um rei, você contrariava a autoridade de Deus. E além disso, o rei geralmente era apoiado pela ampla maioria dos burgueses, por muitos nobres, por grandes cargos do exército e até mesmo pela própria igreja. Em alguns casos, como exemplo da Inglaterra, o rei inclusive fundou a sua própria igreja, como foi o rei Henrique VIII criando a igreja anglicana. Após séculos de domínio, mandos e desmandos e abusos de autoridade desses reis, surgem alguns filósofos que começam a questionar a autoridade desses reis, que começam a questionar buscando alternativas, estudando sobre novas formas de governo, sobre como o povo poderia exercer a sua autoridade ou fazer com que a sua vontade prevalecesse, surgindo então as várias teorias e pensamentos iluministas. O iluminismo traz várias ideias diferentes, vários estudos diferentes de acordo com cada filósofo. Nós temos alguns filósofos que se dedicaram mais à política, como é o caso de Montesquieu, que criticava o poder absoluto dos reis e que trazia a ideia da divisão do Estado em 3 poderes, e que cada poder deveria se dedicar à sua esfera de autoridade. Os poderes seriam o executivo, que era o responsável por executar as leis, ou seja, fazer cumprir as leis, fazer cumprir aquilo que estava escrito na legislação, o legislativo, que era quem legislava, ou seja, quem fazia, alterava ou modificava as leis, e o judiciário, que era quem punia aqueles que infringiam a lei. Nós tivemos Voltaire, que apesar de ser monarquista, defendia a liberdade do ser humano, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, entre outras coisas. Voltaire dizia o seguinte: eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Além dele, nós devemos destacar os fisiocratas e liberais, como por exemplo Adam Smith, que defendia o liberalismo econômico e o liberalismo político. Durante esse período, havia algo chamado de mercantilismo, que era uma prática do Estado de controle da economia. O mercantilismo exercia uma prática de controle do governo sobre o comércio, tanto nas importações quanto nas exportações, cobrando uma taxa ou um imposto dos produtos que entravam e saíam de um país. Não muito diferente do que nós temos hoje. Muitas vezes, o preço dos produtos que eram vendidos em um país eram regulados, ou seja, eram determinados pelo governo local. E muitas vezes esses preços extrapolavam em muito o valor que eles realmente deveriam ser vendidos ou quanto esse produto valia no mercado internacional. Por exemplo, se você precisasse comprar um sapato, e esse sapato chegasse até o seu país por R$10, mas o governo dissesse que ele deveria ser vendido por 30, você necessariamente teria que pagar R$30 nesse sapato, sendo que os R$20 de diferença que você pagou a mais seriam recolhidos como forma de imposto pelo governo. Os liberais defendiam então que a economia, ou seja, que o comércio deveria ser regulado pela mão invisível do mercado, a chamada lei da oferta e da procura. Assim, se há uma disponibilidade maior de um produto, ele acaba se tornando mais barato.
E se há uma procura muito grande por um produto que não existe ou que é escasso no mercado, esse preço tende a subir. É mais ou menos assim. Se eu tenho um produto que eu preciso vender ou que eu quero me desfazer, eu posso anunciar ele em algum aplicativo ou algum site de vendas, como por exemplo o Mercado Livre. Se no primeiro dia de venda surgem 4, 5, 10 interessados pelo produto, eu vou vender para aquele que pagar mais, aquele que vier buscar primeiro ou para quem me interessar, o que faz com que a procura seja grande, o que o produto tenda a subir de preço. Agora, se não houver procura passando 3 dias, 4 dias, uma semana, eu tendo a baixar o preço desse produto, ou seja, fazer ofertas melhores, fazer com que eu ofereça entrega gratuita, que eu dê desconto à vista, para tentar buscar o público, ou seja, buscar aquela pessoa que está interessada, o que faz com que o preço do produto caia, porque não há procura. Outra ideia defendida pelos iluministas era a democracia. A democracia vem lá da Grécia Antiga, principalmente da cidade de Atenas. Demo quer dizer povo, população, popular. Cracia, poder, autoridade, governo. Então a democracia pode ser traduzida como o povo no governo ou o povo no poder. A ideia de democracia trazida pelos iluministas diz o seguinte, que o povo deveria ter toda a autoridade ou todo o direito de escolher quem seria seu governante. Se não estiver satisfeito com esse governante, se esse governante não exercer aquilo que deve ser exercido, se não fizer aquilo que deve ser feito visando o bem do povo, o povo tem todo o direito de tirar esse governante do poder. E é daí que vem a democracia moderna, quando as pessoas votam num candidato, escolhem o seu prefeito, o seu presidente, o seu governador, o seu primeiro-ministro, os seus deputados, os seus vereadores e que tem todo o direito, então, de mudar, de trocar o seu governante a cada ciclo de 4, de 5 anos, dependendo das leis do país. Lembrando que o iluminismo não é uma coisa que surgiu do dia para a noite. As ideias iluministas não são coisas que brotaram do nada. Eram coisas que eram estudadas, debatidas, discutidas entre filósofos, entre pessoas intelectuais da época e que foi se moldando, se aperfeiçoando com o passar do tempo. Quando um filósofo escrevia uma ideia, outra pessoa lia, pensava naquele assunto, debatia sobre o assunto, escrevia algo que ele concordava, algo que ele discordava, algo que ele achava que deveria ser diferente, uma outra pessoa acabava estudando sobre isso, e assim o iluminismo aos poucos foi se moldando e se transformando no que nós temos para estudar hoje. Então, quando nós falamos de ideias iluministas, nós estamos falando de um conjunto de práticas, um conjunto de estudos, um conjunto de ideias de várias pessoas, de vários filósofos que desenvolveram essas ideias ao longo do tempo. Quando nós falamos de iluminismo, o mais importante a se destacar é que os iluministas defendiam principalmente os direitos naturais do homem, ou seja, o direito de nascer, o direito de viver, o direito de pensar, o direito de se expressar, a liberdade de ir, de vir, de fazer aquilo que é natural da sua vida, que é natural do ser humano. É nesses direitos naturais do homem que se baseia a Declaração dos Direitos Humanos que nós temos hoje. É nesses direitos também que se baseia a maioria das constituições de países democráticos, como o exemplo do Brasil. E para finalizar, é importante destacar também o lema do iluminismo, que é Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando, é claro, que o iluminismo surgiu na França. Agora que você sabe o que é iluminismo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal.